Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor e declarar que nós possamos perder tudo, menos a presença de Deus em nossas vidas. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, yeah. Não te detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração já acelerarem. Oh, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. O meu Deus viu e sabe o remédio pra curar tua ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, e causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, yeah. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem a presença de Deus não dá. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, que se encontra na primeira epístola universal do apóstolo João. Primeira epístola universal do apóstolo João, que diz assim, versículo 1 ao versículo de número 4. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos
para que o vosso gozo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante do texto que nós acabamos de ler, na primeira epístola universal do apóstolo João, nós vamos tirar desse texto alguns ensinamentos básicos, importantes e indispensáveis para a nossa vida cristã. Mas antes, o que me chama a atenção em relação ao escritor que foi inspirado pelo Espírito Santo, a pessoa deste apóstolo de Jesus Cristo chamado João, é que João, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus, ele foi um dos primeiros a serem alcançados pelo ministério de excelência que Jesus estava prestes a realizar. É interessante que o apóstolo João, ele entendeu ainda de início o que era o sentimento, o que era o amor, o que era verdadeiramente seguir a Jesus Cristo. E diante desse propósito, diante desta chamada, João não olhou para trás, colocou as suas coisas em segundo plano e priorizou a obra e os ensinamentos que Jesus estava lhe oferecendo naquele momento. João foi um dos primeiros, mas será o último dos discípulos que estarão passando pela morte para encontrar com o Senhor, na onde o Senhor reservou um lugar especial, paraíso de Deus, lugar de repouso. Nós vamos entender que João, ele era conhecido como o apóstolo do amor, porque ele entendia e sabia da necessidade do sentimento que estava sendo revelado naquele momento, na manifestação do Filho na terra. João, ele era próximo de Jesus e se tornou amigo particular da pessoa terrena de Jesus, uma vez que ele, Pedro e Tiago, tinha uma proximidade além da pessoa de Jesus Cristo. É interessante que no dia da transfiguração, ele vai estar presente e vai contemplar a presença gloriosa de Cristo. E é interessante também notar que no final, no último livro, a qual ele recebeu a revelação diretamente do próprio Cristo, a qual ele havia andado na sua materialidade, no Verbo encarnado, as revelações finais dos acontecimentos das últimas coisas. E é interessante que quando ele encontra com Jesus na ilha de Pátimos, ele cai como morto. Por quê? Porque a glória do Senhor é extraordinária sobre a vida daquele que a recebe. E a presença de Deus sobre a vida de um homem comum e natural, ela precisa ser de forma administrada, para que não venhamos perder a nossa vida diante de tanto poder e de tanta autoridade. João foi esse discípulo que, quando começou a escrever o Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo. E é interessante que na sua epístola universal ele também vai dizer o que era desde o princípio. João, ele não muda a sua metodologia de aplicação da palavra, mas ele continua firme naquilo que ele acreditava, naquilo que lhe havia sido ensinado. E diante desse propósito que Deus vai realizar através da vida desse discípulo, entre o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, você vai encontrar as epístolas universais que este também deixou como legado. É interessante que o Espírito então revelou a João tudo aquilo e ele presenciou algumas coisas que Cristo realizara em seu ministério. De igual forma, João agora também recebe a revelação do Espírito Santo para poder escrever esta epístola universal. Qual o propósito que ele vai deixar? Qual o propósito que ele decidiu escrever esta epístola? E então conseguimos identificar o primeiro propósito de João ao escrever a epístola universal. O primeiro propósito de João está no versículo de número 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aleluia. João agora está escrevendo esta epístola para que a alegria seja completa dentro do meu ser, dentro do meu interior, do meu particular com Cristo. Isto é, nós vamos entender que o propósito desta epístola está relacionada
a alegria, isto é, esta alegria que o apóstolo Pedro, na primeira carta que ele vai escrever, no versículo de número 8, e no capítulo de número 1, ele vai dizer: a qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Isto é, Deus está trazendo, através da pessoa de Cristo, do seu Filho amado, a alegria verdadeira. Somente em Cristo podemos sentir e viver esta alegria. Muitos tentam de várias formas, vários métodos aí, para tentar trazer esta alegria permanente. E diante desta alegria, Jesus vai ensinar os seus discípulos como obter esta alegria, ou chegar à plenitude de alegria. No capítulo 15 do Evangelho de João, e no versículo de número 7, a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Diante desse texto, eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, o Senhor fará tudo aquilo que eu preciso? O Senhor realizará tudo aquilo que necessito? E a palavra diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. A palavra está condicionada ao estado de ligação entre o ser humano material, físico, corruptível, a um ser soberano e incorruptível chamado Cristo. E diante desta palavra, ainda a resposta não encontrarei nos livros anteriores ou nos posteriores. Eu encontro no mesmo capítulo, no capítulo de número 15 e no versículo de número 11. O texto diz assim no Evangelho de João: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Jesus está trazendo os seus ensinamentos, dizendo: olha, vocês precisam sentir esta alegria. Esta alegria precisa ser constante, e ela é constante quando nós somos alcançados pela palavra de Deus. Não podemos contestar esse sentimento de alegria que é permanecer e permear a trajetória que Cristo assim nos proporcionou e nos deixou como exemplo. É interessante agora notar que João, no capítulo de número 16 e no versículo de número 24, ele vai trazer a plenitude de alegria, e ele vai ligar a plenitude de alegria à prática da oração. Aleluia. Ele vai dizer: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Aleluia. Nós precisamos sentir esta alegria. Esta alegria só pode ser proporcionada, esta alegria só pode ser vivida, esta alegria só pode ser sentida quando nós estamos enxertados em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade que conduz a nossa vida de mentira. Ou vivíamos na mentira, mas hoje vivemos na prática das boas novas de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia. Esta alegria precisa estar introduzida sobre a tua vida. Esta alegria, ela precisa ser evidente em sua vida. Aleluia. Mas muitas pessoas confundem alegria com felicidade. A alegria é um estado de espírito, e a felicidade está na qualidade das emoções. A alegria, ela não pode ser alterada por qualquer circunstâncias externas que venham em direção ao indivíduo que assente na presença de Deus. Mas a felicidade, ela é momentânea. Você quer um exemplo de felicidade? O exemplo de felicidade está simplesmente num carro novo que eu compro. Eu me sinto tão feliz em adquirir este veículo, que no momento em que eu estou com ele, eu procuro externar aquilo que eu recebi de forma material, e a felicidade invade o meu ser até o momento em que há um sinistro sobre o veículo novo que eu comprei.
E de repente toda aquela felicidade se foi simplesmente porque eu perdi o meu bem que havia me proporcionado uma felicidade momentânea. Vamos melhorar um pouquinho. Se eu estou passando uma necessidade, se a minha condição financeira, a minha remuneração não é suficiente para que eu possa quitar a minha dívida, para que eu possa então não sofrer com um problema do sistema financeiro, e alguém chega diante de mim e diz: toma aqui um cheque de 10 milhões. E eu pego aquele cheque e vou correndo no banco, e quando eu chego no banco, de repente aquele cheque não tem fundos. A minha felicidade se foi, mas a partir do momento que eu sinto a alegria, as circunstâncias externas não podem atrapalhar neste relacionamento. As circunstâncias externas não podem me impedir de alcançar a alegria que somente Cristo pode me dar através do Espírito Santo. Você está doente, mas o seu coração está alegre, porque você sabe que você tem um Deus que pode curar a tua enfermidade. Você está passando por necessidade, você sabe que existe dentro de você uma alegria que te faz acreditar que Deus pode prover na sua vida, através da sua vida, para que você venha desfrutar daquilo que Deus tem para lhe sustentar. Aleluia. Nós precisamos entender que a alegria, ela jamais pode ser substituída pela felicidade. Nós sentimos felizes em algum momento, sim, porque a felicidade está relacionada às coisas externas, mas isso não quer dizer que podemos parar de sentir a alegria. Esta alegria só pode sentir quando estamos em Cristo, e só Ele pode dar. Aleluia. O segundo propósito pela qual João vai escrever esta epístola universal está no capítulo 2 e no versículo de número 1, que diz assim: escrevemos para que não pequeis. Ele vai escrever esta epístola para trazer à minha consciência, à minha memória, que eu não posso estar pecando. Ele está dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevemos, ou vos escrevo, para que não pequeis. O texto sagrado em Gálatas capítulo de número 6, o versículo de número 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Ele está dizendo: olha, você não pode mais pecar. Aí você pode me fazer uma pergunta: mas como que isso funciona? Então quer dizer que eu não posso mais pecar, e a minha natureza? É aqui que este apóstolo traz esse ensinamento sobre aquilo que nós entendemos sobre o pecado. Quando ele diz, aleluia, no versículo de número 8 do capítulo de número 1, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Preste atenção que quando ele diz, se dissermos que não temos pecado, está no singular. Ele está falando sobre a natureza do pecado. Ele não está falando sobre a prática diária do pecado. Nós, quando fomos alcançados e temos a alegria de Cristo sobre a nossa vida, nós não podemos mais viver uma vida de pecado, na prática do pecado, mas nunca deixando de reconhecer que temos uma natureza pecadora. O texto está dizendo que se eu negar a natureza do pecado, eu sou mentiroso. Ele não está dizendo sobre a prática do pecado. Por isso que o texto em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, porque o Senhor não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, ele também ceifará. Jesus está dizendo através da tua palavra: mude a sua conduta, mude a sua postura, mude o seu pensamento em relação ao pecado e domine sobre
sobre ele, não deixe que ele domine sobre você, porque grande será a tua recompensa através da fidelidade. A Bíblia diz ser fiel. Fidelidade quer dizer não praticar as práticas que o pecado tem trazido para a sua vida, porque o salário do pecado é morte, mas a Bíblia diz que o dom de Deus gratuito é vida eterna. Aleluia! E nós vamos aprendendo através da natureza do pecado. Tem gente que nega a natureza pecadora, mas a Bíblia diz que eu tenho essa natureza. E o nosso pastor presidente, pastor Joel Roden, diz que se está escrito, está valendo 100%. E o texto sagrado diz dessa maneira, no capítulo 5 de Romanos, versículo de número 12: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluia. Então todo mundo tem esta natureza. Enquanto você passar, enquanto você viver, enquanto você estiver aqui, esta natureza vai estar te cercando e te rodeando. Mas domine sobre ela e receba a vitória de Deus sobre a tua vida. Domine sobre aquilo que tenta te dominar, e Deus te dará a recompensa tão aguardada que nós temos esperado nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai confirmar sobre essa natureza em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 3, parte B, ele vai dizer: e éramos por natureza filhos da ira. Aleluia. O apóstolo está dizendo: olha, nós éramos filhos da ira, e ainda que eu tenha a natureza, mas eu não tenho mais uma vida de pecado, porque agora estou santificando diante do Senhor. O salmista Davi também vai dizer no Salmo 51, verso de número 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está falando da natureza pecadora. Abandone toda esta ação que te rodeia, que te cerca, e você verá que Deus estará fazendo através da sua vida grandes coisas e grandes maravilhas. Deixe que Deus domine o teu ser, deixe que a alegria de Deus possa fluir através de você, porque quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, a gente vence, a gente alcança a vitória, a gente alcança o que Deus tem de novo a nos oferecer. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque no versículo de número 7 da primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, diz assim: se andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele está dizendo: se você andar na luz, como na luz ele está, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue dele vai te purificar de todo o pecado, e você vai ver a glória de Deus fluir sobre a tua vida. Aleluia. Terceiro propósito pela qual ele escreveu esta epístola universal está no capítulo de número 5 e no versículo de número 13: para que tenhamos a certeza da vida eterna. Aleluia. Essa é a nossa esperança, essa é o desejo que temos de estarmos servindo a Deus na terra. A única recompensa que esperamos é alcançar a vida eterna, é chegar no céu, é estar com Cristo por toda a eternidade e não ser condenado com este mundo. Nós vamos entender através do profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo 10 e versículo 11, que diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está dizendo que a palavra dele tem propósito, e o propósito
propósito da palavra de Deus é alcançar a tua vida, porque a palavra de Deus, ela é vida. Nós vamos entender no primeiro capítulo do Evangelho de João que o verbo de Deus, ele é vivo, ele está presente, ele consegue realizar. Então não é as minhas palavras que têm vida, mas é a palavra que sai da boca de Deus. E se sai da boca de Deus, tenha a certeza de que vai cumprir, vai realizar, vai acontecer, porque ele é fiel para cumprir. Aleluia. Deus tem propósito pela sua palavra, e a palavra de Deus vai cumprir o seu propósito para qual ela foi enviada. Aleluia. Creia tão somente na palavra, creia tão somente naquilo que Deus te oferece pela palavra. Aleluia. A vida eterna é necessário alcançar, porque se não alcançarmos a vida eterna com Cristo, alcançaremos a condenação eterna, e isto é triste demais, é uma realidade incontestável. Mas eu aprendo 3 coisas para entrar no céu. A primeira é andar na luz e andar como Cristo andou. Aleluia. Ele diz, aleluia, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu preciso seguir os exemplos de Jesus. A segunda coisa que me permite entrar no céu está no versículo de número 4 do capítulo de número 2 da epístola a qual nós estamos aqui expondo. Diz assim: aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Isto quer dizer, se eu não guardar a palavra, se eu não viver a palavra, se eu não estar sobre a palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, nos mandamentos dele, eu sou mentiroso. Mas ele está dizendo que nós precisamos guardar os seus mandamentos. Há quem diga por aí que a lei ela foi substituída pela graça. Não, a lei não foi substituída pela graça. A lei não tem poder para salvar, mas a lei é o código, é a constituição do reino de Deus. Você precisa seguir. Jesus, ele seguiu a lei. Ele diz: eu não vim abrogar ou abolir a lei, não, eu vim cumprir a lei e os profetas. Isto quer dizer que a lei não é ruim para aquele que pratica o bem, aquele que anda na justiça, porque ele não será julgado pela lei, mas a graça de Deus veio para te dar vida e a certeza da salvação, e vida com abundância. Aleluia. Você precisa entender que tudo na vida tem regras. Nós temos uma constituição que deveria ser seguida. O reino de Deus tem uma constituição que deve ser seguida, e a lei e os mandamentos de Deus estão introduzidas nela. Nós precisamos entender no terceiro ponto, para que nós venhamos chegar no céu. Versículo 9 do capítulo 2 da primeira epístola de João diz: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aleluia. Você não vai alcançar o céu, você não vai chegar no céu, se você não consegue conviver com o irmão que está do seu lado, com a irmã que está do seu lado. Aprenda a perdoar. Sabe por quê? Porque um dia você precisou de perdão e ainda vai continuar precisando do perdão de Deus. Como é que você pede para Deus perdoar as suas falhas diárias, sendo que você não consegue perdoar aquele que te ofendeu momentaneamente? Aprenda que para entrar no céu precisa ser assim como a palavra de Deus nos orienta: andar como ele andou, aleluia, viver como ele viveu, aleluia, conhecer e guardar os seus mandamentos, e ter comunhão com o próximo, seguir a paz com todos e a santificação, na qual senão ninguém verá o Senhor. E eu quero concluir dizendo: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Há quem diga por aí que não existe o amor. Há quem diga por aí que não se pode tocar no amor. Há quem diz por aí que não se pode ver o amor. João está dizendo ao contrário aqui. Ele diz: o que vimos, ele viu o amor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então quer dizer que quando Cristo foi revelado o sentimento de Deus pela tua vida,
Então o amor existe sim, o amor pode ver, o amor pode tocar, o amor pode ser falado e ser sentido na sua plenitude, porque o amor é Cristo e Ele está introduzido em você e está produzindo em você a alegria que você precisa. Creia tão somente então que Ele está com você. Não abandone, não deixe de servir e saiba que Ele está proporcionando nesta manhã a alegria que você precisa. Nesta manhã Ele está te dando poder para dominar sobre o pecado. Nesta manhã Ele está te garantindo a entrada no céu de glória, na Nova Jerusalém, na cidade santa que Ele nos tem preparado. Ele disse: não se turbe o vosso coração, creias em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo: é você que eu quero lá, eu quero te ver lá, eu quero que você chegue lá. Então tenha a minha alegria, tenha a minha presença, vença o pecado e alcance a vida eterna, e você verá quão maravilhoso é entrar nos tempos eternos com Cristo. Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor nesta manhã e logo em seguida um momento missionário. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.